irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. Queria conhecer se temos alguns visitantes no nosso meio, que levanta a mão. Amém, todos de casa, glória a Deus. Então esse vídeo ele retrata muito coisas talvez que a gente não pensa no nosso dia a dia, né? Coisas que a gente passa a semana e não pensa na nossa eternidade, não pensa na plantação da nossa eternidade, né? Nós estamos na nossa série Deus Provedor e ela vem com muitas mensagens impactantes, né? É uma após a outra, mensagens que tocam realmente no nosso coração, né? Pode passar o título lá. As escolhas do meu coração afetam na eternidade. Então, como o filme mostra, existe um céu eterno, que é o paraíso, né? Mas também existe um inferno eterno, que é um lugar de tormento, né? A Bíblia ela enfatiza muitas questões sobre a vida eterna. Ela ensina também que aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente deposita na nossa fé, aquilo também é uma plantação para a nossa vida eterna. É ali que vai demonstrar nosso destino. Então hoje eu quero trabalhar 3 pontos sobre esse assunto da eternidade. Pode passar o texto? Nosso texto está em Lucas 16, 19 e 31, podem acompanhar no telão. Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. Agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até você não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venham para esse lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e o livro dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão mesmo que alguém ressuscite. Nosso ponto 1. Foque naquilo que realmente importa, a eternidade. Pois, na verdade, é quando morremos que a vida realmente começa. Então, já ouvimos muitas vezes aquela expressão, né? Agora morreu, acabou, né? A pessoa partiu, agora não tem mais o que fazer. Mas nós, como crentes, né, a gente acredita que a nossa vida realmente começa quando a gente morre, né? Então, o cristão volta para casa. Na verdade, nós estamos aqui de passagem, né? O nosso foco é a eternidade com Deus, né? E as nossas escolhas é que definem para onde a gente vai passar a eternidade, para onde a gente vai ir. São nossas escolhas, as oportunidades que a gente aproveita, que Deus manda, né? O rico, ele depositou a confiança dele nas riquezas, no dinheiro, a segurança ele depositou no dinheiro. Ele não depositou em Deus, né? Ele tinha um coração egoísta, ele tinha um modo de viver egoísta, ele só pensava nele. Tanto é que depois as finanças não puderam salvar ele. Vocês viram no vídeo onde é que ele estava, né? Ser rico não significa necessariamente você ser abençoado, né? Como também ser pobre e estar doente não significa que você está tendo uma maldição ou Deus está pesando a mão sobre você. Tem muitas pessoas, às vezes, que são prósperas, não buscam Deus, não têm Deus no coração, mas não quer dizer que elas são os queridinhos de Deus, né? E também, quando a gente está passando, às vezes, algumas provações, algumas lutas, não quer dizer que Deus está pesando a mão sobre nós. Muitas vezes, Deus trabalha sobre dor, né? Então, a gente vai crescendo. Não é pecado ser rico, né? E nem necessariamente uma virtude a gente ser pobre. Então, não quer dizer que a gente é rico, agora a gente vai para o inferno, ou que a gente é pobre, que a gente vai para o céu, né? Basta nosso coração estar voltado para Deus. Então, independente da sua vida financeira, se você usa para glorificar Deus, é o que vai determinar a tua eternidade. Deus é supremo, é Ele quem dá riqueza, é Ele que sabe o coração de cada um. Também que é as lutas, né? A gente sabe muitas vezes que a gente sempre fala que Deus não dá um fardo muito maior que a gente possa carregar,
mas Deus também nunca vai dar uma riqueza que você possa destruir. Então Deus conhece o coração de cada um, Deus sabe até que ponto pode depositar riqueza na sua vida. Deus não vai querer que você, ganhando riqueza, você se desvirtue, que você saia dos caminhos dele. Deus sabe o teu coração, Deus sabe até que ponto pode chegar. O homem rico, ele não foi para o inferno porque era rico, né? Mas porque ele pensava em si, ele tinha um coração egoísta, ele pensava apenas nos princípios dele, né? Ele tinha princípios errados, né? Ele não tinha amor pelos outros, ele era totalmente egoísta. Ele pensava, se eu estou bem, eu estou dando festas, eu tenho muito dinheiro, tenho segurança, então é isso que importa. E por isso, e outras várias razões, que ele foi parar onde é que ele parou, né? E Lázaro não foi para o paraíso porque ele era mendigo e pobre, né? Mas sim porque ele não deixou tudo o que acontecia na vida dele que amargurasse o coração. Ele não deixou em nenhum momento a dúvida entrar. Será que Deus ia fazer isso com o filho dele? Será que existe mesmo Deus? Ele não deixou em nenhum momento essa amargura entrar no coração, essa dúvida entrar no coração. Ele se manteve firme, né? Então, independentemente dele estar doente, de ter os cachorros lambendo as feridas dele, né? Ele sonhava, na verdade, ele queria migalhas para se alimentar. Ele não sonhava com banquetes, ele não sonhava com mansões, ele só queria sanar as necessidades dele, né? Também não é errado nós sonhar, nós querer ter algo, né? Mas Deus realmente ele se preocupa com as nossas necessidades. Claro, Deus dá presentes, Deus dá mimos, né, que a gente sempre fala. Mas Deus ele é preocupado com nossas necessidades, né? Então, independente do que a gente tem vivido aqui na Terra, não vai se comparar à nossa eternidade. Eu digo isso tanto no sofrimento, né? Às vezes tem um casamento, às vezes que você não é muito feliz, você tem problemas na empresa, às vezes você pensa, não, eu vou sair dessa empresa, daí quando abre uma porta, Deus fala, não sai, fica ainda aí. E você pensa, pô, mas Deus gosta de me ver sofrer, né? Todo sofrimento, toda dor, toda luta que você passar aqui não vai se comparar nada com a eternidade que Deus tem preparado para ti. E também sobre as riquezas. Se você é próspero, se você é bem de vida, também não vai se comparar nada com o que tu vai viver lá. As posses, elas passam, o dinheiro, ele passa, né? Ele fica na terra. Riqueza ou pobreza, sofrimento ou alegria, eles não definem para onde a gente vai. Mas sim um coração voltado para Deus, um coração entregue a Deus, um coração que aproveita as oportunidades que Deus vem dando, né? Não sei porque talvez você tenha passado, quais lutas você tem passado ou vivido, mas sempre há uma esperança, né? A gente tem que depositar nossa confiança em Deus e não em posses terrenos. Se a gente acreditar fielmente em Deus e saber que tudo é dele, em nenhum momento Deus vai nos amparar, né? E aquilo que você tem hoje, você use para Deus. Deus não fala que se você é rico, você ajude pessoas, mas Deus fala que você abençoe pessoas, que as suas riquezas sejam para abençoar pessoas, não importa o mínimo que você tem. A gente sempre conta no serviço dela, volta e meia, tem uma menina meio triste lá no escritório, ela escreve um bilhetinho, dá um bombom, aquilo alegra o dia da menina. E também quantas vezes já aconteceu com ela, eles também fizeram para ela. Então, seja você um agente de transformação no dia de alguma pessoa, ou uma vida de uma pessoa, né? Nosso ponto 2. O que você possui hoje deve servir ao que é eterno. A gente precisa entender que a forma com que a gente lida com as finanças aqui na Terra, ela indica exteriormente o que tem no nosso coração, né? Ela indica o nosso espiritual, com certeza como a gente gasta o dinheiro ou como a gente retém o dinheiro, ela mostra como é o nosso coração, como é a nossa vida espiritual também, como é a nossa vida com Deus. Com certeza isso tudo reflete, né? E uma das formas para a gente lidar com o nosso dinheiro, de maneira que agrade a Deus, né, é a gente se preocupar com as necessidades dos outros, né? Quando o Espírito Santo desceu e veio os dons espirituais, e quando você é abençoado com os dons espirituais de Deus, os dons não são para que você seja glorificado, não são para você ser um grande cara, mas são para abençoar outras pessoas, são para abençoar a igreja. Por isso que a gente é conhecido como um corpo, né? Meu braço direito, com certeza, ele aguenta mais peso do que o esquerdo, mas nem por isso eu não preciso do esquerdo. Mesma coisa, a minha perna direita, ela chuta melhor num jogo de futebol do que a esquerda, mas eu preciso da esquerda para correr. Então, nós somos um corpo, um precisa do outro. Se um está mal, a gente precisa ajudar, porque o corpo sofre, né? E a gente precisa colocar nossas riquezas totalmente em Deus, a gente ter um coração aberto para Deus, né? Deus coloca riquezas, dons, habilidades, não para o nosso próprio benefício, né? Mas para que a gente consiga abençoar, também transformar vidas, né?
E o rico ali, ele segue para a sua vida, ele não dá importância para que o Lázaro está no portão, né? Ele pensando, eu tenho outras necessidades, eu estou dando uma festa, eu vou ter que ir para a festa, você que se vire aí. Então, tipo, ele achava que ser rico era o mais importante, né? Ele tinha o que achava que era o mais importante, seu dinheiro, as suas posses, suas roupas caras, suas festas. Ele achava que aquilo era o importante, né? Como nós estamos usando aquilo que possuímos, né? Como você está usando aquilo que você tem, o pouco talvez, ou o muito que você tem, abençoando ou passando pelos Lázaros que Deus coloca na sua vida. E talvez tenha aquelas pessoas que você vê, eu devia ajudar esse cara. E daí tu fica, mas será que eu ajudo? Será que eu não ajudo? Então você pega e não, queima essa capa. Como ali o homem rico falou, queima essa capa aqui. Talvez você sente no coração de ajudar alguém, aquele cara precisa de ajuda, aquele cara precisa de tal coisa. E você não, queima essa capa, queima essa vontade. Mas é Deus te mostrando, talvez o que você deve fazer, talvez uma mudança na tua vida, né? Não troque um banquete eterno por um miojo bonito. Não troque aquilo que é eterno por coisas passageiras, por coisas que são rápidas, né? Nunca a gente deve pensar trocar nossa eternidade por coisas que são passageiras, por coisas que talvez vai durar um momento, como as riquezas aqui desse mundo, nós não vamos levar para a eternidade. O sofrimento nós não vamos levar para a eternidade. Não deixe que isso atrapalhe o seu real destino, o seu real objetivo, que é a eternidade, né? A Bíblia diz em Mateus 10:39, quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Então, quando eu me disponho a servir os outros com o que eu tenho, né, eu estou sendo um bom mordomo. Talvez a gente, no nosso dia a dia, a gente esquece que nós somos apenas mordomos, né? Que a gente está aqui apenas para cuidar do que Deus vem depositando na nossa vida. A gente está aqui apenas para ser uma ponte de bênção para outras pessoas também. Nós não somos donos de nada, a nossa família não é nossa, nossos filhos não é nosso, nossas riquezas não é nosso, nossos bens não são nossos. A gente apenas está aqui administrando. E você tem sido um bom administrador? O mordomo, por exemplo, ele sabe que a casa não é dele. Ele tem liberdade para agir na casa, ele tem liberdade para dar ordens aos serviçais menores que ele, mas ele não é o dono, ele sabe que ele não é o dono da casa. Ele serve a alguém maior. E quando eu dedico os meus recursos para ajudar as pessoas, para que eles conheçam mais a Deus, ou para que as pessoas se aproximem mais de Deus, eu estou sendo aprovado por Deus. Talvez você pense, mas o que eu posso dar para uma pessoa? A gente tem várias coisas na Store, livros, a gente tem Bíblias top, livros que vão te ajudar a se aproximar mais de Deus e vão ajudar pessoas. Então, invista em pessoas. Às vezes você pensa, mas o livro é tão barato, é um valorzinho baratinho. Não é uma coisa que eu preciso parcelar em 10 vezes, mas não precisa ser algo gigante para você dar. Se você sente no coração de dar algo maior, glória a Deus, vai e dê. Mas às vezes são coisas pequenas que faltam na vida da pessoa para ela se aproximar mais de Deus, né? Então, use o que você tem para servir a Deus. Construa uma riqueza eterna. E invista no que realmente importa, que são vidas. Jesus morreu por mim, por você. Jesus entregou sua vida para que a gente pudesse ter vida, né? Então, você também entregue seus bens, entregue o seu tempo para fazer com que pessoas tenham vida, para que pessoas conheçam mais a Deus. O dinheiro ele deve ser um meio para abençoar e não um fim para um modo egoísta, né? O dinheiro deve ser um meio para você abençoar pessoas, uma ponte para você trazer pessoas para perto de Deus, e não um fim egoísta teu, né? Não para você apenas reter e apenas querer cada vez mais. O coração do homem é muito enganoso e muitas vezes a gente ganha e a gente quer cada vez mais. Então não deixe que esse sentimento entre. E o melhor modo é você abençoar pessoas, é você investir em pessoas, é você não reter todas as suas riquezas. O nosso ponto 3. Enquanto há vida, há esperança. Imagina uma pessoa com 90 anos, 100 anos. Você acha, não, essa já viveu muito, né? Mas não se compara nada com a eternidade, né? Imagina só como vai ser a eternidade. A gente não tem como explicar a eternidade, né? Porque é algo eterno. Nós vamos viver a eternidade depois que a gente partir dessa vida, né? Então, mas é algo fantástico. É algo que Deus tem preparado e Deus quer que a gente passe do lado dele. A gente vê no decorrer dessa história, né, que quando o homem rico e o Lázaro morrem, o homem rico se desespera porque ele se vê num lugar que ele não queria estar, mas em nenhum momento na vida dele ele plantou algo eterno para estar no paraíso, né? E ele vê que não tem mais o que fazer, ele vê que não tem mais saída, que não tem opção, talvez ele não tem mais o que fazer para mudar. Ele vê que
ele está num beco sem saída, ele não tem mais o que fazer, ele vai ter que viver ali. As atitudes deles poderiam ser diferentes, poderiam ser mudadas, mas agora não mais, né? Ele tinha oportunidades, ele teve com certeza. Ali na história com Lázaro, não foi a única oportunidade, com certeza. Com certeza ele teve muitas outras oportunidades, mas ele com certeza não aproveitou. Ele pede que Lázaro venha e molhe a língua dele para que ele se refresque um pouco do tormento das chamas, né? E ele, como Abraão fala, há um abismo entre nós. E esse abismo, muitas vezes nós construímos aqui na terra. A gente constrói um abismo também que vai ser da eternidade, um abismo de Deus, um abismo do paraíso, um abismo do banquete. E ele pede que Lázaro volte então para o mundo dos vivos e que fale para sua família. Só que Abraão diz que também não será possível. Se ele não crê nas leis de Moisés, na lei dos profetas, ele não vai crer em alguém ressurreto, né? Então, nessa vida, quem pede migalhas é o Lázaro, né? E na outra vida, quem pede migalhas é o rico. Nessa vida, quem deseja e não é atendido é o Lázaro. Na outra vida, quem deseja e não é atendido é o rico. Nessa parábola, a gente vê um aviso extremamente importante, né? Que o tempo de decidir onde eu vou passar a eternidade é hoje. O tempo de você plantar na eternidade é agora. O tempo de você aproveitar as oportunidades que Deus vem te dando na vida é agora. E o que a gente precisa saber já foi dito, né? Já foi pregado várias vezes. A gente só precisa pôr em prática. As oportunidades que a gente precisa para consertar com Deus, com certeza Deus já derramou sobre a nossa vida. Talvez você não aproveitou oportunidades. Talvez você viu, agora você pense, não, aquela oportunidade era de Deus. Eu devia ter feito isso, eu devia ter agido daquele jeito. Mas aquilo já passou. Então, faça com isso que você aprenda que as próximas oportunidades que Deus vem derramar, que Deus te dá, você aproveite, você viva cada oportunidade da melhor maneira possível. A gente tem que decidir viver as oportunidades, aceitar as oportunidades. Não espere zerar suas oportunidades. Ali no homem rico, ali zerou as oportunidades. Ele não tinha mais o que fazer. Ele não tinha como mudar o destino dele. Ele também não tinha como dar um testemunho bom para a família dele talvez ir para o céu. Ele não tinha mais o que fazer. Ele viu que o testemunho dele não foi bom. Ele viu que a vida dele não foi boa, tanto é que ele foi para lá. E também sua família, consequentemente, também iria para lá. Sua oportunidade ainda não zerou. Você está aqui hoje e você pode fazer diferente, você pode plantar diferente. Tem uma história que eu era pequeno quando eu escutei, mas marcou muito, que é a história de uma enchente, que a família subiu no telhado, estava tudo alagado, subiu no telhado da casa para salvar, e eles eram crentes, eles oravam a Deus. Deus, nos tira daqui. Veio um bote salva-vidas, e entre no bote e vamos sair daqui, que a água está subindo rápido. Não, Deus vai me tirar daqui. Vem uma lancha, entra na lancha e vamos sair daqui, a água está subindo muito rápido, vocês não vão ficar por aí muito tempo. Não, pode ir, que Deus vai nos tirar daqui. Vem um helicóptero, larga a escada, subam rápido, a água já está no telhado, vocês não vão ficar aí muito tempo, vocês vão morrer. Não, pode deixar que Deus vai nos salvar. Por fim, eles morrem, né? Zerou as oportunidades deles, zerou as chances que eles tinham de algo melhor, de obedecer a Deus e serem salvos, né? Então ainda não zerou nossas chances. As nossas atitudes importam. As nossas decisões refletem na eternidade. Então quando a gente partir para a eternidade, a única coisa que a gente pode deixar na terra aqui de relevante, né, é um legado, é uma herança, né? E eu sei que todos queremos deixar um legado, a gente sempre quer ser lembrado, né? A gente quer deixar algo que impacte a vida das pessoas. Tem aquelas pessoas que morrem, você sofre luto, parentes, familiares, amigos, e depois de um tempo você nem lembra, só quando tu vê uma foto dele você lembra da pessoa. Mas tem também aquelas pessoas que deixam marcas que você vai lembrar, aquele cara fazia isso, aquele cara falava assim, porque ele deixou uma marca, ele deixou um legado. Tem um exemplo, o pai nas reuniões de família, né? Hoje a gente está almoçando. Até uma vez, a primeira vez que a Jane foi almoçar lá em casa, eu falei para ela, nunca abra o refri primeiro, né? Porque surge copo de tudo que é lado, né? E daí o pai, quando serve refri, ele serve primeiro dele, separa para o lado, depois ele serve os outros, né? E daí eu perguntei para ele uma vez, mas por que isso, né? E o pai falou, não, porque o dia que vocês se reunirem e eu tiver morrido, vocês vão lembrar disso, né? Então ele queria deixar um legado, ele quer deixar um legado, né? E isso normalmente o nosso coração quer deixar um legado, nós como humanos queremos deixar algo para trás, né? Então ainda há tempo de você marcar alguém, ainda há tempo de você deixar
marcado em algumas pessoas a marca de Cristo, a marca de uma pessoa que adora a Deus, uma marca de uma pessoa que abençoa pessoas. Há tempo de nós mudar as atitudes. Há tempo de nós lembrar do pastor que pregava para a nossa mudança. Há tempo de nós lembrar do irmão que se mete na nossa vida, aquela igreja que se mete na vida. Mas é uma preocupação. Às vezes a gente quer que você mude, quer que você melhore, e você leva como uma afronta, um confronto, né? Também é tempo de você lembrar daquele líder que te confronta. Você, às vezes, com um espírito orgulhoso, pensa, mas o que esse cara quer falar? Mas é Deus usando ele para falar na tua vida, é Deus confrontando você para que você entenda aonde deve mudar e o que melhorar, né? Há tempo de mudança. A nossa conclusão: aproveite as oportunidades de Deus na sua vida e desfrute dele na eternidade. Aproveite o que Deus tem derramado. Talvez, que nem eu falei antes, vocês já viram que oportunidades de Deus já passaram muitas, mas então as próximas que Deus derramar, que você venha a obedecer, venha a agir conforme Deus quer. Não deixe as oportunidades passar. Um modo que a gente sempre fala quase toda celebração, é você ter intimidade com Deus, é você buscar Deus, é você ter tempo com Deus, você fazer devocionais, você orar, jejuar, buscar realmente a Deus, você ter tempo com Deus. Assim você aumenta sua intimidade com Deus, assim você vai saber o que Deus quer